origem, de modo geral, atribui-se à Inglaterra. Mas a maçonaria já havia chegado na França e ela se torna, meus irmãos, por favor, vou falar aqui entre aspas, ela se torna modinha. Se torna modinha entre a nobreza e o clero francês. Não só modinha, como ela se torna o ninho, o espaço onde várias instituições surgidas com o iluminismo francês, aqui, por favor, embora esteja, claro, usando da minha verbo de professor de sociologia, mas não é a intenção, várias instituições do iluminismo francês encontram abrigo, né? É o teto, né? A maçonaria francesa é o teto onde você vai ter alquimistas, rosacrucianos, martinistas, pessoas, membros de várias ordens, de várias instituições encontrando abrigo. Havia uma perseguição religiosa, e é na maçonaria, se tornando maçons, aquele lugar que virou modinha, aquele lugar que o clero francês, que a nobreza francesa aceitou mais ou menos, que você encontra abrigo para poder falar do que você pensa lá de transformar chumbo em ouro, de encontrar o elixir da longa vida, enfim, todos esses conceitos alquímicos, ou rosacrucianos, ou martinistas, que eu falo mesmo muito superficialmente, até um pouco fazendo trocadilhos, porque não os entendo. Mas isso também gera o que mais lá na frente nós vamos entender como uma deturpação. Por favor, não é deturpação você ser Rosa Cruz, não é deturpação você ser alquimista, martinista, iluminista, nada disso. É você trazer todos estes conceitos de instituições outras para dentro da maçonaria. Quando isso é percebido e quando isso começa a incomodar, dizem, é a maçonaria francesa que deu abrigo para todos estes conceitos, para todas estas variações que não são necessariamente maçônicas. Então você tem na Alemanha, na mesma época, a Alemanha esta que já havia se afastado desses rituais ingleses antigos, a entrada das práticas francesas, né? Daquilo que os franceses vinham praticando em sua maçonaria, que é a mistura, a amálgama de conhecimentos outros, esotéricos, alquímicos, rosacrucianos, etc. Então já não se sabia o que é maçonaria e o que não é, já não se sabia quais as práticas legítimas de uma associação de pedreiros. Eu não estou nem aqui entrando no mérito se operativa ou especulativa, falando de modo geral, da tradução da palavra mesmo, maçom, mason, pedreiro. E nós temos nesse mesmo cenário alemão, especialmente na cidade de Hamburgo, por favor, vão perdoando aí qualquer pronúncia em inglês ou em alemão, na cidade de Hamburgo, a figura do nosso irmão Friedrich Ludwig Schroeder, que nasceu em 1744 e faleceu em 1816. Ele era um homem de letras, ele era um homem do teatro, um dramaturgo, considerado autodidata. Numa época em que a alfabetização não era tão ampla assim, ele era um homem de vasto conhecimento, de caráter forte, de personalidade forte, como dizem alguns relatos biográficos, e que foi convidado a iniciar na maçonaria no ano de 1773. Eu vou pedir aos irmãos aqui fazer aquele link, imaginar que a gente está numa página da Wikipédia, que pode clicar aí para outra página, fazer aquele link que eu comecei descrevendo o cenário francês, inglês e francês do final do século XVIII. Eu comecei falando de meados de 1790. Eu estou falando agora que o nosso irmão Schroeder, que é o autor dos rituais que vão levar seu nome mais lá na frente, ele inicia em 1773, aos 29 anos de idade, na loja Emmanuel. O padrinho dele foi o Johann Christoph Bode, coincidência, B-O-D-E, Bode, mas foi o padrinho dele, e ocorreu uma iniciação sem escrutínio, né? Aqui na maçonaria brasileira a gente sabe muito bem como é esse processo de iniciação, propor alguém, a aceitação em loja, o edital, escrutínio, etc. Mas o Schroeder, ele era tido em tão alta conta moral, tido como detentor de tamanhas qualidades morais, e sem escrutínio ele pôde ser iniciado. E nós temos, repito, fazer aqui aquele link, aquele clique e voltar um pouquinho em algumas falas anteriores, nós temos o rito da estrita observância,
E é justamente essa influência de um esoterismo criado, gestacionado na maçonaria francesa. Você tem o declínio desse rito da estrita observância na Alemanha do final do século XVIII, início do século XIX. E isso começa a causar algum desconforto nos irmãos alemãos, especialmente da cidade de Hamburgo. Eu vou sempre frisar isso. É muito fácil você falar, meus irmãos, aqui uma nota de rodapé, é muito fácil. A gente do York, às vezes, comete muito esse erro. Diz assim, a maçonaria nos Estados Unidos é assim, assim, assim. Não. Cada estado, cada grande loja americana, ela é soberana e ela tem as suas práticas. Então, cada estado você vai ter uma diferença. Nova York, Nevada, Massachusetts, Washington e tal. Da mesma maneira, na Alemanha, a gente está pegando aqui um recorte alemão, pegando especialmente a cidade de Hamburgo, a partir da qual houve uma transformação e se consolidou na maçonaria alemã e para o restante do mundo. Mas quando a gente fala Alemanha, eu não estou falando do país inteiro, não, estou falando de um recorte geográfico, espacial, socioeconômico, que era a maçonaria de Hamburgo. Os irmãos de Hamburgo, eles ouvem um discurso de Schroeder, que eu vou pedir a amabilidade de vocês de me permitir ler pequenos trechos, porque eu não decorei o discurso dele, mas quando eles ouvem esse discurso, se dão convencidos de que é hora de mudar, é hora de fazer alguma coisa. A maçonaria já não é a mesma e coisas estranhas à maçonaria estão fazendo parte dela, estão sendo trazidas para ela. Então, eu vou ler aqui uns curtos 2 ou 3 parágrafos do discurso do nosso irmão Schroeder, que é de 3 de setembro de 1789. Veja só, poucos meses após quem arrisca aí, a aula de segundo ano do ensino médio, quem diz para o tio, poucos meses após a queda da Bastilha, poucos meses após a Revolução Francesa, que data de 14 de julho de 1789. Então, em 3 de setembro, Schroeder, ao ser eleito pela segunda vez venerável mestre da sua loja, Emanuel zur Meidung, ele profere as seguintes palavras. Vou partir aqui não do começo, mas do meio do texto. A franco-maçonaria, com sua moral pura, primorosa, voltada às grandes finalidades, ela possui todas as virtudes para tornar o homem melhor. Ela, inimiga declarada de todos os preconceitos, ela que derrubou as barreiras divisórias existentes entre os homens, impostas pelas religiões, pelas pátrias e pela posição social. Ela que unificou homens de todas as nações como verdadeiros irmãos. Ela, quem primeiro ensinou a todos a virtude da tolerância. Pode ela ser uma obra hierárquica? Veja a pergunta. Pode ela ser uma obra hierárquica? Podem os seus costumes ser uma farsa? Outra pergunta. Ela não merece ser despida de seus compromissos solenes a pretexto de sua conservação e propagação. Por estes motivos, não posso permanecer indiferente face à maneira como a estão conduzindo. Em mais de uma palestra, protestei contra o ato de admitir candidatos sem submetê-los a escrutínio e as provas de iniciação, como a miúde vem sendo feito, contra o fanatismo de qualquer natureza, tenha ele o nome de rosacrucianismo, de asiatismo ou de africanismo, contra as eternas palavras de fraternidade, que nunca se traduzem em fatos, contra trabalhos conduzidos em loja que afugentam, vamos ver se isso aqui é atual ou é uma coisa do século XIX, século XVIII, perdão. Contra as eternas palavras da fraternidade que nunca se traduzem em fato, contra os trabalhos conduzidos em loja que afugentam homens sérios e causam tédio nos jovens. Eu tentei, até onde me foi possível, cumprir com o meu dever, conversar com os irmãos de forma instrutiva, entretê-los, sem deixar que caísse no marasmo. Estou certo de que não errei e isso me enche de alegria. Aqui um último parágrafo que nós vamos ler, já retornar à linha de raciocínio. Mas minha palavra, meu compromisso, minha convicção impedem-me de dar aprovação a qualquer coisa que possa abalar os alicerces da maçonaria. Daí o caso em questão ser demasiadamente estranho.
como é possível que irmãos maçons, os quais homenageio e considero de todo o coração, votem em um mestre que não deseja ser mestre, que afirma que irá destruir a franco-maçonaria, visto que suprimir seus símbolos é o mesmo que destruí-la. Ele continua aqui, relatando, evidentemente, um caso específico lá da maçonaria alemã, especialmente de Hamburgo, e especialmente quando ele fala, quando permitem, quando voltam em um mestre que não quer ser mestre, ele está falando aqui do senador George Henrik Silke, que foi iniciado na mesma loja que o Schroeder e propôs a supressão de todos os símbolos da maçonaria. Ora, nós começamos aqui falando que a maçonaria ela é um sistema pedagógico, ela é uma escola que tem como mecanismo, como método, como técnica as suas alegorias e símbolos. E o senhor aqui propôs a supressão de todas estas alegorias e símbolos. Então, quando Schroeder faz esse discurso, já pela segunda vez como venerável mestre da sua loja, e esse discurso é bem mais longo, ele entra em outros detalhes, como essas deturpações da maçonaria, essas mudanças que estão acontecendo largamente, muitas pessoas dizendo como deve ser a maçonaria, querendo mudar a maçonaria, querendo mudar os graus, mudar as lendas, suprimir símbolos, veja só. Quando ele faz esse discurso, cai a ficha do resto da loja, e aí os irmãos da loja dele, na verdade, os irmãos da cidade de Hamburgo decidem criar um movimento que vai restaurar a verdadeira e antiga maçonaria, melhorar a harmonia entre os irmãos. Nem aqui quando ele fala que há um irmão que quer mudar símbolos e faz um discurso contra ele, não contra ele, contra essa decisão, contra essa intenção, você já vê que a harmonia não está muito em alta, né? Então esse movimento visa restaurar a antiga e verdadeira maçonaria, melhorar a harmonia entre os irmãos e trabalhar nos 3 graus. Nós sabemos, meus irmãos, e é justamente nesse movimento, nesse amálgama, nesse caldeirão da maçonaria francesa, eu falo com todo respeito, se respeito não tivesse, talvez não pertencesse a altos graus, a graus superiores de nenhum rito, e pertence, como falei a princípio, tanto do rito escocês quanto ao rito de York. É nesse amálgama francês que você tem o surgimento, a sistematização dos chamados altos graus ou graus superiores. Alguns irmãos chamam de graus filosóficos, não é o melhor termo, mas chamam assim, é muito conhecido no Brasil como graus filosóficos. E aí decidem, não, nós vamos criar um movimento aqui em Hamburgo, nós vamos restaurar a antiga e verdadeira maçonaria, vamos melhorar esse relacionamento entre os irmãos e vamos trabalhar exclusivamente nos 3 graus. Lembra lá do comecinho, quando eu, falando de cursar os graus, eu dei esse spoiler, olha, vamos ver lá na frente que o Schroeder ele não tem graus superiores. O discurso do nosso irmão Ludwig Schroeder, Friedrich Ludwig Schroeder, em 3 de setembro de 1789, gera todo esse movimento. E dali já montam uma comissão de estudos e colocam o Schroeder como uma pessoa natural para conduzir essa comissão. Veja só, fazer uma brincadeirinha aqui. Ele era o nerd ali, o CDF, o inteligentinho do momento, que estava falando algumas coisas, que tinha leitura, que tinha conhecimento. Entenda que ter leitura naquela época não era para muitos. Tinha leitura e tinha conhecimento para poder conduzir esse movimento. Então, olha, vamos criar um movimento, vamos criar uma comissão de estudos aqui. E o Schroeder ele é a pessoa natural para conduzir isso. E assim foi feito. E ele monta uma equipe esta que contava, inclusive, com o Goethe. Tenho aqui uma estante aqui ao meu lado, tem o mais famoso livro do Goethe, assim, falar o título do livro, é Fausto, né? O drama de Fausto, que é baseado na história de Jó. Acho que todos já devem ter ouvido falar da história de um velho cientista que queria a juventude novamente, não aproveitou a vida, e ali ele faz um pacto com o diabo para ter novamente os seus anos de mocidade. Esse livro, esse texto brilhante, inspirado no livro de Jó da Bíblia, é escrito por Goethe, nosso irmão maçom, que vem integrar a equipe de Schroeder. E aí acontece todo um empenho de pesquisa, é um empenho de pesquisa de material e de capital.
que muito possivelmente saiu do bolso do bolso de Schroeder. Ele tirou do próprio bolso para poder desenvolver as pesquisas que culminaram no que nós vamos ver logo mais, como o rito Schroeder. Em 1790, quer dizer, mais ou menos um ano, alguns meses após esse discurso que culminou todo esse movimento, em 1790 começa todo um trabalho em cima dos rituais ingleses antigos. Schroeder estava convencido que os rituais ingleses antigos, especialmente o TDK, T de tatu, D de dado, K de kiwi, ou TDK, que é uma sigla, evidentemente, da expressão Three Distinct Knocks, que seria algo como 3 batidas distintas ou 3 batidas diferentes, se referindo mesmo à batida na porta. Sabemos bem disso do ponto de vista ritualístico. Ele estava convencido de que esse TDK, ele era a grande base, a grande reunião, a grande condensação dos rituais ingleses antigos e que deveria servir de base. Repito, vamos brincar de Wikipédia, vamos clicar aqui e ir para outra página. Exatamente, meu querido irmão Jorge Alberto, é o primeiro vazamento maçônico. Ia comentar logo em seguida. Esse livro, TDK, só aproveitando a fala, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, evidentemente, porque eu estou focado aqui na tela, na câmera, mas quando o irmão Jorge falou aqui, subiu aqui para mim. Adiantando algo que eu falaria mais na frente, é o primeiro vazamento, é a primeira divulgação dos nossos rituais, das nossas práticas, dos nossos conhecimentos. Só que naquela época, entender se era fake news ou não, entender se era vazamento ou não, se tinha direitos autorais ou não, era um pouco mais complexo. É a esse livro que Schroeder tem acesso, e ele, embora fosse um homem muito inteligente, como eu falei a princípio, homem das letras, do teatro, um dramaturgo, com capacidade brilhante de adaptar peças de origem francesa e inglesa, ele não era um homem proficiente, um homem, como nós falamos, quando a pessoa tem domínio de um idioma, fluente. Pronto, ele não era um homem fluente no idioma inglês. Então, o que ele tem acesso, que é o TDK, ele entende que, olha, isso aqui são os rituais ingleses antigos e é a coisa mais básica da maçonaria, é a isso que nós devemos nos deter, é a partir disso que nós devemos ritualizar. E aí, como eu falava um pouquinho antes de ver a mensagem aqui do irmão Jorge Alberto, fazendo aquela brincadeirinha nossa que a gente combinou no começo, de dar um clique e ir para outra página, lá no começo eu falava que justamente você tinha a maçonaria inglesa, ali antigos versus modernos, e já um certo destacamento dos antigos, e você tinha a maçonaria francesa, aquele grande caldeirão em que pega-se práticas maçônicas e se mistura com esoterismo, com alquimia, com vários outros conceitos, com várias outras vertentes de escolas. Opa, pronto. Tive a impressão que alguém estava falando. Essa divulgação dos antigos, que é o TDK, o TDK, é justamente de onde nosso irmão Schroeder extrai os princípios éticos e morais que vão dar base aos rituais do rito de Schroeder, né? Que vai ser chamado mais lá na frente de rito de Schroeder. Ele tem a ajuda de Meyer, que é um maçom, irmão nosso da época, também um homem das letras, um intelectual, que o auxilia nesse processo, especialmente no que diz respeito à tradução. Lembrem bem que eu falei que ele é um homem brilhante para a questão teatral, para a dramaturgia, mas ele não necessariamente tinha esse conhecimento técnico da língua, da tradução. E o Meyer, ou Mayer, depende da tradução aqui, ele é a pessoa que auxilia nesse processo. Eu continuo com a impressão que tem algum irmão tentando falar, mas eu acho que é só ruído. Pois bem, princípios éticos e morais são extraídos do TDK e especialmente acontece uma coisa que era o grande anseio, a grande ambição dos irmãos que lá em 3 de setembro de 1789 começaram esse movimento, criaram
dessa comissão, que é o desaparecimento das referências cavalheirescas e católicas romanas dos rituais. Meus irmãos, entendam bem. Repito, vamos continuar brincando aqui de Wikipédia, vamos continuar fazendo um clique. Quando eu falo que na maçonaria francesa é onde vira um guarda-chuva, um ninho para várias práticas, isso não foi um processo tão simples assim. Nós temos, o nosso irmão Ken Ismail, grande pesquisador da maçonaria brasileira, fala sempre isso, nós temos ali a necessidade de criar, de usar de estratégias para ganhar a Igreja Católica do Papa, ou até mesmo para convencer os irmãos, os membros, os entusiastas da maçonaria francesa a pertencer àquela instituição maçônica. E, dada a profusão da Igreja Católica, da religiosidade cristã católica, uma das maneiras, ou a maneira que isso é encontrado, é trazer toda uma fotografia de Igreja Católica para a maçonaria. Meus irmãos que praticam rito escocês, assim como eu também pratico, já falei algumas vezes aqui, os irmãos que praticam rito escocês já devem ter percebido, e que são católicos, evidentemente, que já entraram numa igreja, devem ter percebido a semelhança de um templo do rito escocês antigo e aceito com uma igreja católica, com um templo católico. Você tem ali aquela parte onde todos sentam, você tem um espaço entre essa parte e o altar, né, a parte mais alta, que é a chamada nave da igreja. Você tem a parte mais alta, que é o altar. Quer dizer, há semelhanças. Eu não estou forçando a barra, né? Eu não estou pensando demais, inventando algo. Então, havia uma grande influência também de detalhes, de práticas tidas como católicas. Tanto é que, sem querer confundir aqui, trazer muita informação ao mesmo tempo, quando a gente pega uma chamada tábua de ritos, você tem os chamados ritos franceses, né, que depois eles vêm ser latinizados, os ritos franceses, que são ritos como o escocês antigo e aceito, o escocês retificado, o moderno ou francês e adoniramita. Eles têm como uma das características, além do esoterismo, a presença de marcantes referências católicas, né, de referências cristãs católicas, em que pese serem ritos ditos deístas ou tidos como deístas, você tem a marcante presença de elementos católicos. E quando você tem ritos como o de York, né, que é o rito inglês antigo, que a partir das práticas americanas é considerado é chamado rito de York, e o rito de Schroeder, você tem numa outra ponta dessa tábua de ritos a classificação dele como ritos que a ênfase não está numa religiosidade ou no esoterismo, está numa prática moral e que seriam considerados até por alguns ritos cristãos protestantes, né? Então, uma das primeiras coisas quando Schroeder começa esse trabalho com a comissão dele, em 1790, pegar essa base ética e moral, veja só, ritos ingleses, rito alemão, a questão moral, pegar esses princípios éticos e morais, trazer para o rito e pegar e desaparecer, sumir com as práticas cavalheirescas e templárias, católicas romanas. Em 29 de junho de 1801, ou seja, alguns anos depois, né, desse trabalho ter começado, sai a primeira edição do que nós vamos conhecer hoje como rito de Schroeder, ou rito Schroeder. Essa primeira edição ela acaba sendo destruída tempos mais tarde pelo exército alemão. Eram tempos difíceis, e havia guerras, e havia lutas e tal. A maçonaria nem sempre é uma instituição que passa ilesa por esses movimentos, e aí esse primeiro ritual que Schroeder produz ele acaba sendo destruído. 1801, 29 de junho de 1801. Temos uma perda muito grande, porque quando sai a segunda edição, que é da qual se deriva essas que nós temos acesso hoje, ela só vem sair em 1816, há uma perda muito grande, porque entre 1801 e 1816 tem uma coisa que não é resgatada, que são cânticos, composições musicais do nosso irmão Schroeder. Estas se perdem. E já nos aproximando do final, na nossa intenção ser enfadonho, como eu falei a princípio, nós estamos aprendendo a fazer rito de Schroeder e trazendo aqui
informações do ponto de vista histórico para os irmãos, construindo juntos, mas já aproximando do final, há alguns irmãos em instituições como a maçonaria, a Ordem de Molay e outras, que são favoráveis a uma chamada Techuvá, que é um movimento judaico de retorno às origens, de pureza dos rituais. Por favor, eu não quero doutrinar, eu não quero inovar, criar conceitos, ser o cara que alguém vai dizer assim, tem um irmão que diz que Schroeder, na verdade, fez uma techuvá maçônica. Não, nada disso. Eu não quero forçar barra alguma. Eu só estou pegando um conceito da teologia judaico-cristã e que alguns irmãos falam nesse nosso meio iniciático e serve para a gente refletir. Se acham que há uma deturpação da maçonaria, se acham que os altos graus, surgidos especialmente na França, eles são variações, são derivações, ampliações desnecessárias, se acham que há muita influência de instituições outras, sejam elas alquímicas, rosacrucianas, iniciáticas ou não, né? Rosa Cruz, martinismo, ou a Igreja Católica, que não é necessariamente uma instituição iniciática, se acham que há instituições outras influenciando os rituais maçônicos e decidem criar um movimento de retorno à pureza dos rituais, independentemente de terem optado aí por buscar os rituais ingleses antigos, talvez tenhamos aí um movimento de pureza, né? Vamos buscar as origens, vamos buscar a pureza, vamos buscar como as coisas começaram. Começou na Inglaterra, então vamos lá na Inglaterra. Tem os antigos e os modernos. Vamos nos antigos, né? A antiguidade é posto, vamos ver o que eles falavam, vamos ver as suas práticas, o que eles ritualizaram. E esse movimento trouxe apenas como um ponto de reflexão, já se aproximando do final. Gostaria de dizer também que o nosso irmão Schroeder, ele é um homem que escreveu, ou produziu outras coisas, não se deteve só a escrever o rito de Schroeder. Na verdade, não foi ele que batizou assim, é anos mais tarde que vão batizar assim. Acho que nesse primeiro ritual de 1801, talvez algum irmão tenha essa informação e pode me corrigir lá na frente. Acho que nesse primeiro ritual de 1801 nem se falava em Schroeder, mas em 1816 já trouxeram, já buscaram essa referência. Olha, o rito de Schroeder, o rito que Schroeder escreveu. Mas ele escreveu outras coisas, infelizmente, sem tradução para o português, né? Obras como O Primo em Lisboa, As Leis de Teatro e materiais para a história da maçonaria desde a sua origem até 1773. Lembrando que é em 1773 que Schroeder inicia, né? Então ele pega as origens maçônicas, as origens inglesas, e escreve um livro que ele intitula assim, Materiais para a História desde a origem, ou seja, desde a Inglaterra lá, como ele considera, e até 1773. Hoje em dia o rito de Schroeder, ele tem, claro, uma grande prática na Alemanha, mas não é aquilo que nós poderíamos pensar. Na Alemanha toda se pratica. Deve ter 1.000 lojas, 2.000, 3.000 lojas que praticam esse rito na Alemanha. Não. Como eu falei, é um movimento da cidade de Hamburgo e até hoje é muito forte nessa cidade. Claro que há em outras cidades, mas há variações tanto desse rito, desses rituais, quanto ainda uma prática muito grande dos rituais ingleses antigos, do que nós chamaríamos aqui no Brasil de rito de York. Eu acho que temos também na América Latina outros países, Chile, Argentina, mas o Brasil vem ser um país com um número grande, razoável, destacado de lojas desse rito. A última estimativa que eu tive acesso, pegando pelo site do Colégio do Rito Schroeder, do qual eu sou membro, e temos esse site acessível a todos os irmãos, né? Contei algo em torno de 145, 150 lojas em todo o Brasil. Sabemos que ele é amplamente praticado há algum tempo no Grande Oriente do Brasil, GOB, e que ele tem uma ampla aceitação também na esfera das grandes lojas maçônicas estaduais, confederadas à CMSB, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Meus irmãos, eu acredito que no que diz respeito a dados, a informações históricas, a contexto, é o que nós tínhamos a princípio para apresentar. Eu agradeço muito a oportunidade e o espaço, e após cerca de meia hora falando de forma conseguida, de forma contínua, eu
Vou tomar um gole de água bem aqui, mas não sem continuar olhando para a câmera e ouvindo qualquer intervenção do nosso venerável mestre, ou qualquer pergunta, contribuição, por favor, faço questão dos irmãos que estão aqui nos assistindo nesta noite. Muito obrigado. Estou aqui com a minha camisa do Congresso da Ordem Demolei Maranhense de 2019. Que Deus abençoe a causa da Ordem Demolei, que Deus abençoe as nossas lojas e a maçonaria de modo geral. Agradeço, me despeço, não da sala virtual, mas de falar enquanto palestra, e aguardo as intervenções e pontuações dos irmãos. Obrigado. Muito bem, a gente agradece essa exposição do irmão Luiz Carlos Júnior sobre o histórico, as peculiaridades do rito Schroeder. E abrimos agora, meus irmãos, esse espaço para intervenções, perguntas, os irmãos que são do rito, que querem acrescentar mais alguma coisa, até os irmãos que não são do rito também. Nós temos na sala, por exemplo, e eu já deixo minha saudação, o irmão Jorge Alberto Tájara, que é um grande estudioso de vários ritos, e hoje ocupa a função de grande secretário do Grande Oriente de Piauí, e outros irmãos. Meus irmãos, fiquem à vontade, o irmão vai se pronunciando, vai pedindo a palavra, eu vou fazendo o controle aqui, tá certo? A palavra está aberta, meus irmãos. Irmão Manuel Pinto. Boa noite, irmãos. Não sei se você já está me ouvindo, Eliésio. Perfeitamente, meu irmão. Meu irmão, só diga, por gentileza, diga a sua loja, o Oriente, a Potência, por gentileza, antes da sua intervenção. Ok. Boa noite a todos os irmãos. Gostaria primeiro de parabenizar o Luiz Carlos pela palestra. Eu acho que ela foi assim de grande valia. Sou o irmão Manuel, sou de São Paulo, da grande loja do estado de São Paulo, Oriente de São Paulo também. Eu sou de um rito que antecedeu o Schroeder. Eu sou do rito de São João. Eu gostaria de dar os parabéns para o irmão Luiz Carlos. Eu achei a palestra dele assim bem elucidativa, né? Eu já conheço bem o rito Schroeder, porque os proprietários de onde nós temos a nossa loja, que é a loja Antônio Rabelo, 751, o proprietário são os irmãos do rito Schroeder. Nós temos assim um contato muito grande e aprendemos muito com eles, né? Eu só gostaria de colocar aí uma ênfase, né? No que tange aos ritos que tem a doutrina inglesa ou a doutrina francesa. Nós vivemos isso no Brasil durante a independência e durante a República, né? Então, sempre teve, faz parte da maçonaria essa discussão, mas eu acho que me sinto honrado de estar hoje com o convite do mestre Eliésio, né? Agradeço muito. Já convido os irmãos, não sei se o irmão Eliésio em breve vai estar comunicando. Pode ficar à vontade. Sobre palestra. Uma palestra que nós vamos fazer também sobre o rito de São João. Dia 2 de julho. Dia 2 de julho, tá? Convido a todos os irmãos. Agradeço novamente ao irmão Eliésio pelo convite. Agradeço a presença de todos os irmãos. Estamos de pé e à ordem aqui em São Paulo. Se precisarem, nos contactem, se precisarem de alguma coisa. Se cuidem, que eu acho que nesse momento, nesse Brasil, que a nossa pandemia virou mais política do que pandemia de uma forma clínica, né? Ou médica, mas a nossa ordem está de pé e à ordem. Isso que é o mais importante. Hoje recebi um comunicado, a nossa grande loja prorrogou em São Paulo novamente as reuniões, até dia 28, então estaremos participando
sempre dessas reuniões virtuais, e sabemos que não é permitido nenhum tipo de simbologia dentro de live, mas esse tipo de live nos faz agregar hoje com nossos irmãos, que eu vi quando adentrei aqui na sala de reuniões, vi irmãos aí de vários estados. Uma boa noite a todos, estou de pé à ordem, agradeço, Eliésio. Obrigado, meu irmão Manuel. Então, meus irmãos, ao final do debate, das intervenções, a gente vai passar a nossa agenda das próximas palestras, mas o irmão Manuel Pinto se antecipou. Então, no dia 2 de julho, nós teremos a palestra sobre Conhecendo Melhor o Rito de São João. Ele, juntamente com o irmão Horácio, também lá do Oriente de São Paulo, irão nos brindar com mais esse conhecimento, né? Um rito, eu mesmo não conheço o rito de São João, né? Eu acredito que boa parte dos irmãos não conhecem, e nós teremos essa oportunidade de conhecer. Bem como o rito Mala, que é o rito dos maçons antigos livres e aceitos. Nós estamos ainda confirmando os palestrantes para julho. Na sequência, nosso irmão Jorge Alberto Tágera na intervenção. Os irmãos que quiserem fazer intervenção, só colocar no chat aí, manifestar a vontade que a gente vai fazendo o controle. Tá bom, meus irmãos? Irmão Jorge Alberto. Venerável Mestre Eliésio, boa noite. Inicialmente, boa noite a todos aqui presentes. Meus parabéns ao palestrante. Infelizmente, eu não pude chegar a tempo, cheguei bem no finalzinho, tá? Mas está aqui, ó, os 3 batidas distintas. Primeiro vazamento, realmente. E o cara das tempo aqui. Rapaz, que coisa, viu? É incrível. Então, eu peguei só o finalzinho da palestra e não posso realmente dar muito pitaco, até porque minha praia é outra. Mas o irmão falou um pouco dos ritos franceses, né? E quando a gente fala dos ritos franceses, basicamente, nós temos 2 vazamentos que vão direcionar a maçonaria pelo que ela é hoje, que é a maçonaria dissecada e 3 batidas distintas de autoria desconhecida. Porque todos os ritos que vão, de certa forma, acreditar numa ideia de um grande arquiteto do universo, como Deus, aquela coisa toda, eles vêm daqui. Eles vêm de 3 batidas distintas. Daqui saiu o escocês, daqui saiu a Adoniram, isso é um monte de coisa. E o outro, o maçonaria dissecada, é o rito francês. Aí uma coisa que é muito colocada, que eu acho interessante até para discutir, é sobre a questão, por exemplo, da legibilidade, digamos assim, de um rito que não acredita pela fé num processo de um criador, né? Se você for pegar a Constituição do GOB, diz assim, acreditar num princípio criador. Um princípio criador não é Deus. O que é um princípio? É o início de um processo. Então, um grande arquiteto do universo não é obrigatoriamente Deus. Então, essa questão do caráter laico, né, racional, ele, de certa forma, é muito curioso. E interessante que eu queria contrapor a fala do irmão, né, porque eu estava lendo hoje, chegou para mim, até mostrei para o Eliésio, olha que coisa linda. Aqui chegou o ritual amiável, que é em cima dele que foi feito os rituais modernos do Grande Oriente do Brasil. Venerável, você me permite compartilhar aqui uma imagem, um print que eu fiz? À vontade, meu irmão. Pode fazer o acréscimo que quiser. Eu estou botando, mas ele disse que não vai. Sim, deixa. Sim, só um minuto. Desculpa. Pois não, agora sim. Pois pronto, deixa eu botar aqui. Tá aqui, foto. E eu, curiosamente, lendo, estava assim que nem pinto no lixo hoje lendo esse livro, sabe? Rapaz, eu me deliciando nele. Aí eu vi uma coisa que chamou a atenção. Cadê, meu filho? Você, rapaz, é tanto print de coisa, sabe? Tá aqui, você. Deixa eu ver se é você mesmo. Olha aqui, ó. Isso aqui é do rito moderno. Aí ele diz assim, né? Coloca assim. Deixa eu ver se ele fica aqui. O venerável mestre, né? A iniciação se fazia muito simples nas lojas francesas no século XVIII. É o que nós esse conceito aí. Ela foi muito complicada no início do século XIX, ao ministrar particularidades que se acreditavam emprestadas
das iniciações do Antigo Egito, né? Porque realmente muitos ritos puxam, nós viemos do Egito, nós viemos disso, e o rito moderno não, a gente veio da maçonaria pura e simples. Procurava-se testar a coragem do recipientário por meios aterrorizantes, simulava-se quadripulação, quadro para purificação pelos elementos antigos, isto é, pela terra, pela água, pelo fogo, pelo ar. Isso lembra o escocer, né? O receptário por meio era despido. Olha o escocer de novo. Às vezes passava até por um diafragma no papel que simbolizava a sua transição para a nova vida. No templo, ver gritos, tinir de espadas. Quer dizer, se a gente for parar para observar, isso aqui está sendo dito em 1887. E até hoje a gente faz isso. Então, resultado, são práticas maçônicas que, de certa forma, vieram desses dois vazamentos e que se incorporaram de uma maneira na gente e é difícil a gente saber de onde veio. Então, eu queria só fazer esse adentro e parabenizar a iniciativa das lives, parabenizar o palestrante, embora eu não realmente pudesse ter chegado a tempo, e deixar um grande abraço a todos. Maravilha. Meu venerável mestre, me permite só pegar aqui um gancho do que nosso irmão Sim, Jorge com Alberto certeza, meu coloca. irmão. Com certeza. Pronto. Quando ele traz para a gente essa riqueza de detalhes, de informações sobre os dois grandes vazamentos da história maçônica, e nos atendo aqui ao Trident Knox, essas 3 batidas distintas, que vai influenciar diretamente ao rito de Schroeder, uma curiosidade que passou batido aqui da fala, da exposição oral, é que Schroeder, em algum momento, tomou conhecimento de que isso era um vazamento maçônico, e com a influência que ele tinha na época, pelo menos são registros aqui até meio que biográficos, com a influência que ele tinha na cidade de Hamburgo à época, ele pediu para suprimir as cópias desse livro, do TDK, das bibliotecas alemães, porque não podiam descobrir, veja só, não podiam descobrir que aquilo ali era a base de tudo que ele tinha escrito, né? Alguns biógrafos maçônicos, alguns autores, dizem que ele, em algum momento, tomou conhecimento que aquele livro que ele estava tomando por base, na verdade, era um vazamento, e disse, não, mas não podem saber disso. manda retirar esses livros da biblioteca e deixa só o nosso ritual escrito. Temos essa informação também. Mas, por favor, devolva a palavra ao venerável para que ele possa continuar circulando ela entre os irmãos. Mas algum irmão gostaria de acrescentar alguma informação, algum dado? A palavra está franqueada. Nosso irmão, nós temos na sala aí uma autoridade maçônica aqui do vizinho estado do Piauí, nosso eminente grão-mestre adjunto à grande loja Piauí, irmão Ronald Calixto. Nosso irmão, carinhosamente, chamamos de Benzão. Está com a palavra, meu irmão. Muito obrigado, meu venerável mestre. Aliás, é um prazer renovado participar das reuniões da nossa gloriosa Higino Cunha, número 23. Principalmente porque ela está nos trazendo novos conhecimentos dos ritos. E nós aqui na nossa grande loja, nós temos uma loja que é Cavaleiro Templários, que funciona com o rito Schroeder. E eu gosto muito. Eu, inclusive, digo para o venerável mestre, o irmão Plínio Clepton, que é o meu segundo rito. O que me chama a atenção nesse rito é exatamente porque ele é muito enxuto, enquanto que o nosso rito escocês antigacento ele é muito cheio de vai e volta, sobe e desce, roda, gira. Esse não, o Schroeder já é enxuto e é plano, significando que todos nós ali dentro somos iguais. Então, eu parabenizo o palestrante, parabenizo a Higino Cunha, através do venerável mestre, por estar nos trazendo esses conhecimentos. Frequento muito a nossa loja dos Cavaleiros Templários aqui em Teresina. Parabéns a todos. Obrigado, meu irmão, pela presença, irmão Calixto, parceiro da nossa loja Higino Cunha, sempre presente nas nossas palestras. Mais algum irmão? Irmão Manuel, gostaria? Devolva a palavra. Só complementando o que o irmão Ronald falou, e já faço convite para ele estar presente no dia 2, tá?
você vai verificar que o rito de São João, ele é tão dentro de loja simples, até menos que o Schroeder. Meu irmão, que bom. Só esse complemento. Estará presente, sim. Beleza, meus irmãos. Mais algum irmão gostaria de acrescentar alguma coisa? Os irmãos da Paraíba, não vi aí, estão em peso. Os irmãos do Rio de Janeiro. Quem pediu a palavra? É Leonardo. 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 Pois não, meu irmão. Meu irmão, por gentileza, só fale o Oriente, a loja. Alguns irmãos talvez não ouviram a sua apresentação antes da palestra. Ok. Boa noite a todos os meus irmãos. Eu sou o Leonardo Rodrigues, aprendiz maçom da Egrégora Paraibana, aqui do Oriente de Campina Grande, Egrégora Paraibana 4003, Gobe, Paraíba. Só fazendo um complemento em cima do que o nosso eminente Ronald havia falado sobre o rito de Schroeder. Recentemente eu tive a oportunidade de apresentar em loja um trabalho da minha autoria que eu intitulei o rito de Schroeder como o rito dos executivos, justamente por considerar que o rito de Schroeder é hoje o rito em que a gente utiliza todo o tempo em loja, da sessão em loja, com uma visão extremamente humanística. Não que o ritual seja pobre, muito pelo contrário. Trazendo a tradição alemã, ele é um rito objetivo. E diferente de outros ritos, todos os irmãos em loja, independente do seu grau, têm a participação facultada em praticamente todos os momentos da sessão. Desde os aprendizes, os companheiros, os mestres, assim como a educação na Alemanha, que favorece muito o aprendizado, os aprendizes são desde sempre incentivados a participar das reuniões. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de participar de sessões de outros ritos, mas tenho um carinho extremamente especial e praticamente uma devoção com o rito Schroeder, por entender que é um rito que ele valoriza essencialmente o ser humano. Ele valoriza as relações humanas, deixa um pouco de lado todas as ritualísticas, claro que são extremamente importantes nos seus variados ritos, mas o rito Schroeder eu comparei com o rito dos executivos justamente por valorizar o tempo, por poder valorizar os recursos em loja, tanto recursos financeiros quanto recursos de tempo, e eu acredito que é um rito que a gente deva valorizá-lo ainda mais, dadas as condições que a gente tem hoje no país. Eu sou encantado com os outros ritos, o rito escocês antigo, o rito brasileiro, todos os outros ritos, mas eu tenho um carinho, uma devoção muito especial pelo rito Schroeder por ter me identificado com ele em cima dessas características. Então, desde já eu agradeço por ter participado, parabenizo o Luiz Carlos, o meu irmão Luiz Carlos, pela brilhante a apresentação do rito Schroeder, principalmente nos aspectos históricos. E eu estou também, que precisar de mim, estou à inteira disposição de todos os irmãos, ok? Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Mais algum irmão gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário? Aproveitar para saudar nosso eminente grão-mestre adjunto da grande loja do Piauí. Aproveitar também para mandar aqui um abraço para os nossos irmãos que falaram aqui no reservado, nosso irmão Faber Veiga, Arlan Jansen. Faber Veiga é da Rio Branco 2441 de Rio Branco 4. O Arlan Jansen já é nosso venerado ali da grande loja do Maranhão, em Zedoca. Temos também o Gilvan Rodrigues, da Odeon Batista, oriente de Manuel Emídio, Piauí. Então, são irmãos que a gente gostaria de mandar aqui esse abraço. Claro, a todos os irmãos que estão aqui nos prestigiando. Como eu falei a princípio, eu estou pelo celular, então não consigo ver a todos de uma vez. Mas eu sei que estamos num número expressivo e eu fico muito, muito engrandecido de estar sendo ouvido por vocês estarem dando atenção a este momento. Falei Parabéns, meu irmão, pela palestra. Obrigado, meu querido irmão. Falamos a princípio que íamos nos deter aos aspectos históricos do rito, como surgiu esse rito, esse movimento. Fiquei muito feliz em saber que conseguiram alguém
para falar do rito de São João e do rito mala, né? Não é mala, mas é os maçons antigos, livres e aceitos. São ritos aí que eu há muito tempo eu vinha com essa curiosidade, e agora eu já tenho dia, hora e lugar para sanar a curiosidade histórica sobre esses ritos. Meu irmão Alan gostaria de dar uma palavrinha. Irmão, fale só o seu Oriente e a Potência, por gentileza, a loja. Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Eu sou da loja Segredo e Lealdade aqui no 24, Oriente, Lagoa Seca, Paraíba. Lagoa Seca fica assim, a uns 10 quilômetros de Campina Grande. A maioria dos irmãos reside aqui em Campina Grande. Como o irmão anterior falou, a egrégora paraibana é aqui, né? A loja do Grande Oriente, a minha loja é da Grande Loja, né? Da Paraíba. Quero inicialmente parabenizar o irmão aí pela bela palestra, né? Que fez hoje para nós, assim, mais conhecimentos para quem é do rito e para quem não é, né? Principalmente. Como os irmãos falaram aí, né? O nosso rito é um rito bom, porque é um rito simples na sua ritualística, simples na sua loja, mas rico demais, né? Ele como o irmão falou ali, ele tem muita filosofia no seu rito, da sua simplicidade ele se torna muito rico, né? Então é um rito bom, um rito sucinto, um rito prático, né? Muitos irmãos gostam porque o rito como dá ser prático, nossas reuniões são rápidas, né? Então rápidas e bonitas. Então é um rito bom, um rito. Eu sou nascido e criado no rito, né? Nasci e me criei até hoje no rito, né? A nossa loja, ela tem uma história até um pouco longa, ela é de 89, né? Mas ela é na realidade, essa nossa loja aqui é de 1873. Só que na época teve uma insurreição aqui do quebra-quilos, aí essa loja bateu coluna, aí não tinha nenhum documento. Aí em 89, os irmãos se reuniram, ela era aqui no Oriente de Campina Grande, na época dessa insurreição, aí os documentos na época ficavam tudo nos cartórios, botaram fogo, tudo que foi documento dos cartórios. E juntamente com os documentos da loja. Aí ela ressurgiu lá no Oriente de Lagoa Seca, que é vizinho aqui de Campina Grande, uns 10 quilômetros. Aí ressurgiu em 1989. Então, desde que ela surgiu, é no Rito Schrader, né? Desde lá para cá que a gente vem trabalhando no Rito e aprendendo, como o irmão disse aí, né? A gente cada dia aprende. Estamos sempre que podendo, algum irmão indo nos congressos, nos seminários que tem do Rito, né? Para aumentar os conhecimentos e somar com os irmãos, né? Porque, como acho que algum irmão, não sei se o irmão Luiz Carlos já foi em algum, né? A tendência lá no colégio, que é quem promove esse evento, é a unificação do rito, né? Como tenta se unificar o rito escocês antigo e aceito, e trazer a unificação também no Rito Schrader, né? Da nossa grande loja aqui da Paraíba só temos essa loja do rito, né? A gente tenta difundir para outros irmãos, já tem a egrégora, que é do Grande Oriente, aqui, tudo junto, na cidade vizinha, né? Mas a gente tenta, né? No Ceará tem muitas lojas do rito, né? Mas a gente tem que difundir, né? E unificar a ritualística, porque, como o irmão falou, assim, até na própria palestra, a influência dos outros ritos, né? A gente vê aí que os outros ritos influenciam muito dentro um dentro do outro. Então, às vezes o irmão acha uma coisa bonita do escocês, aí quer botar no Schrader. Não, é bonito isso aqui. É bonito, mas é do Schrader. Não é do Schrader, não. Então, fica, como tem um irmão nosso aqui, fica escocesando o rito. Então, perde, às vezes, o brilho. Então, vamos tentar unificar para não acontecer essas coisas. Nesses congressos é bom por isso, porque a gente tenta fazer esses congressos. E no mais, meus irmãos, estou aqui de pé à ordem, aqui no Oriente de Campina Grande, onde a gente reside, mas a nossa loja fica no Oriente de Lagoa Seca, que é como se fosse um bairro, que é tão próximo que é um bairro. A maioria dos irmãos reside aqui. E muito obrigado aí. Egrégora? Como é o nome da loja? Egrégora? Egrégora? É Segredo e Lealdade, número 24, da Grande Loja da Paraíba. A egrégora foi do irmão que me antecedeu, que falou, né? Perfeito. Segredo e Lealdade. A egrégora é do Grande Oriente e a nossa é da Grande Loja. É Segredo e Lealdade, número 24. Maravilha. Muito bem, muito obrigado, irmão, pela participação. Nossos irmãos do Rio de Janeiro, Minas Gerais, do Piauí, do Maranhão. Algum irmão gostaria de acrescentar alguma coisa? Santa Catarina, deixa eu ver mais, Minas Gerais, nossos irmãos aí de Bujari, do Acre, nosso irmão aí da Argentina, nosso irmão
de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Eu não sou daqui, eu não hablo lengua. Mais algum irmão gostaria de fazer alguma... Nosso Marcos Costa, nosso grande secretário de ritualística do Grande Oriente do Brasil, Maranhão, está aqui na sala. Uma honra para a gente. Prazer, meu irmão. Estou vendo ele aqui online. O prazer é nosso, meu irmão, de poder assistir essa brilhante palestra sobre esse rito maravilhoso. E aqui eu gostaria de parabenizar a Grande Loja do Estado do Maranhão por trazer esse brilhante rito para nós aqui no Estado, porque acredito que quando uma potência traz um rito, ela não traz apenas para si, mas para a comunidade maçônica como um todo. E parabenizo a Grande Loja, parabenizo os irmãos, e ainda vou aprender a pronunciar o nome da loja, é Hostility, me corrija se eu estiver errado. Estou aprendendo. Em breve estaremos desfrutando presencialmente do convívio, que essa pandemia aí passe logo para que a gente possa aprender presencialmente. Virtualmente estamos aprendendo bastante. Foi uma honra mesmo participar assistir essa brilhante exposição. Meu venerável Eliésio, parabéns mais uma vez pelo projeto. Obrigado, meu irmão Marcos Costa. Seja bem-vindo. Dia 18 de junho, meus irmãos, nós teremos nossa próxima palestra sobre o ritual de emulação com nosso irmão Giniomar, lá do Oriente São Luís também. No dia 25 de junho, nós teremos a palestra sobre o rito Adoniramida, com nosso irmão Ilan Kelson, também de São Luís, Maranhão. No dia 2 de julho, nós teremos a palestra sobre o rito de São João, com os irmãos Horácio e Manuel. O irmão Manuel, inclusive, fez participação hoje aqui na nossa palestra. E estamos confirmando ainda, meus irmãos, rito escocês retificado e o rito mala, né? A gente está só aguardando, estamos só aguardando, eu acredito que nos próximos dias a gente já tem a confirmação desses 3 ritos. Nós agradecemos o irmão Luiz Carlos pela brilhante palestra, por ter nos brindado com mais esse show de conhecimento. O rito Xerede, assim como os demais ritos, assim como qualquer rito maçônico, tem suas peculiaridades, tem sua beleza, e isso mostra claramente essa diversidade da maçonaria, e isso nos enriquece, para não dizer que nós não somos a mesma coisa. Na essência, nós somos os mesmos, nós estamos juntos, unidos, agregados, né? Mas cada rito, cada irmão no seu rito, na sua peculiaridade, e isso nos fortifica, isso nos deixa fortes. Meus irmãos, essa é a nossa 4ª palestra dessa série Conhecendo Melhor os Ritos Maçônicos. A primeira palestra foi o irmão Mauro Leray, que ministrou sobre o rito escocês antigo e aceito. A segunda palestra sobre o rito de York, com os irmãos Lúcio Portela e Tasso Valentim. A terceira palestra sobre o rito moderno, com o irmão Jorge Alberto. E agora, o rito Xerede com o irmão Luiz Carlos. Todas essas palestras, meus irmãos, estão sendo editadas, foram editadas as 3, e essa será editada também. Eventualmente, o irmão Jorge Alberto, que está aqui na nossa sala, é quem faz a edição. Eventualmente, a gente faz a análise da gravação, se houver alguma particularidade que não possa, né, ser colocada, ser de acesso público, a gente faz a edição, tá certo, meus irmãos? E essas palestras estão disponíveis no site Maçonaria e Memória. Irmão Jorge Alberto, eu gostaria que você deixasse o